O Alerj Entrevista está de volta, recebendo hoje o deputado Samuel Malafaia. Deputado, no bloco anterior nós falávamos sobre a questão da educação aqui no estado do Rio de Janeiro e um último projeto que eu queria discutir com o senhor trata da criação de um plano estadual de educação no campo. Que tipo de políticas o senhor pretende trazer para essa população dessas regiões que precisam de um olhar mais dedicado? Primeiro, o ensino médio, a meu ver, tem que ser profissionalizante e tempo integral. Então, o ensino no campo, ele precisa ser profissionalizante. Agora, por que vai ensinar tanta matemática com o camarada que ele está vendo lá como é que deve tirar o milho, em que época que vai tirar o milho, como guardar aquilo, guarda a espiga ou tira o caroço. Então, isso tem uma infinidade de coisas que tem que ser absorvidas pela pessoa que mora no campo, em vez de aprender empiricamente, aprender profissionalmente. E tem gente que entende disso em todo lugar, né? Tem gente que é especialista, sabe estudar aquilo que a terra pode dar. A terra é uma coisa muito importante. Tanto é que no caso de produção de vinho, tem o chamado terroir, né? Que é a mistura do solo com as condições climáticas, que vai dar um tipo de vinho. Qual é a combinação adequada, né? Cada terroir vai dar um vinho diferente. Uhum. Então, esse projeto, que é lei, ele visa, primeiro, fixar a pessoa no campo. Para que vai trazer uma moça, um rapaz para a cidade, não é? Que já está tumultuada, onde tem maior número de população brigando, se engalfinhando para arrumar uma vaga, se ele poderia ser aproveitado no campo, como um técnico, um especialista. Então, e tantas vezes eles não querem sair do campo, né? Querem. Só vêm para a cidade, às vezes, por falta de oportunidade, né? Mas se pudessem, se manteriam nessas regiões. É verdade. Então, né? Você tem lugares que tem que dar ênfase à agricultura, outros lugares tem que dar ênfase ao gado, ao corte, ao frango, etc. E muitas outras coisas. Então, esse projeto, ele permite que o governo crie escolas com a temática do campo para que os meninos e as meninas possam se formar em alguma área que tenha uma possibilidade de ficarem lá e aperfeiçoarem o que já fazem. Seria uma espécie de ensino técnico voltado para o campo. Voltado para o campo. Agora, aquele que não gosta, porque também ninguém é obrigado a gostar disso, aí vem para a cidade, não tem jeito. Mas tem que ter oportunidade da pessoa fazer alguma coisa que ele já sabe mais ou menos como é, mas precisa aprender Pelo mais. menos os mecanismos, né? Exatamente. Deputado, no início do programa eu citei aqui o senhor é engenheiro, né, e tem algumas leis até já aprovadas aqui na casa, que estão em vigor e que tratam justamente de algumas modificações que precisam ser feitas nas edificações, né, nas estruturas da cidade, para melhorar, consequentemente, a questão da preservação do meio ambiente, né, e da economia de água, porque esse é um tema que cada vez mais vem se apresentando para a gente de uma forma importante. A gente tem visto, né, ao longo dos últimos anos, episódios de escassez de água, as pessoas precisando economizar. E eu acho que agora todo mundo tem um pouco mais de consciência sobre a necessidade de fazer essa economia. E os projetos do senhor falam justamente, as leis também já aprovadas, sobre essa captação, né, da água da chuva, que a gente pode fazer essa captação, e do reaproveitamento das águas cinzas, né? Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é a água cinza e qual a importância disso, né? Como elas podem ser reutilizadas. O primeiro projeto que me incomodou, a água quando não falta, o pessoal não sente falta, tá? Não faltou, gasta à vontade. Lá em casa eu vejo às vezes, né? Alguém, não vou dizer quem é, se não chegar em casa eu vou apanhar. Vai escovar o dente, tem preguiça de fechar a água. E aquilo ali fica a água ali direto. Vai desperdiçando. Porque a pessoa pensa que é só ele que está gastando, mas tem milhares fazendo isso. Então imagina quanto foi jogado fora de água pura. O processo eu trabalhei na SEDAI também, o meu primeiro
emprego público, foi na SEDAI, fui estagiário, depois assessor do presidente. Então, a água que nós recebemos da SEDAI é uma água de excelentíssima qualidade, vem totalmente poluída, né, do Rio Paraíba do Sul, e recebe tratamentos e mais tratamentos, fica aquela que você deixa a bica aberta e está jogando fora. Bom, a outra coisa que a pessoa às vezes não se dá conta, aqui eu não quero acusar ninguém, mas uma coisa que precisa se disciplinar, você está se ensaboando e deixa a água com preguiça de fechar. Ali vai, mais ou menos, cada banho, uns 3 baldes jogados fora. Imagina isso multiplicado por um monte de gente. Então, quando o recurso hídrico ele tem abundância, ninguém sente falta. Mas quando começa a ter problema, né, seca, etc., aí a gente começa a dar atenção. Lá em 2003, eu fiz um projeto que virou lei. Até foi interessante que eu estava legislando para o município, que a água tem que ser pensada e os projetos de distribuição têm que ser do município. Eu fiz, mas foi até o prefeito entrou na justiça, mas bateu lá no Superior Tribunal, né, de Justiça, e me deram a causa porque o legislador que tinha que legislar não estava legislando. Então virou lei. É o seguinte, todo empreendimento, por exemplo, shopping center, fábricas, conjuntos, você vai ali na Avenida Cernamitiba, aqueles conjuntos todos ali são enormes, imensos, né? Ali eu morei ali um certo tempo no Atlântico Sul, uma coisa imensa. E o pessoal pega água para molhar a planta, tem um gramado extraordinário, o cara fica o dia todo aquele negocinho girando ali, isso quando não está lavando calçada, né? Não, tem a calçada que é lavada também e tudo mais. Então, para esse fim, a lei diz que esses empreendimentos grandes, com mais de 50 metros quadrados e também empreendimentos habitacionais, tem que ter uma caixa. É simples, é uma caixa d'água, né? Uma cisterna, que possa captar nos telhados a água, filtração simples para tirar sedimentos, e uma bomba que joga para qualquer lugar, para lavar, para molhar, aguar as plantas, as árvores. A irrigação. E isso representa uma economia muito grande. Já as águas cinzas são aquelas águas de reuso. Água que você lavou roupa, a água que você usou no tanque. Então, essas águas têm um pequeno tratamento e são também utilizadas na rede pluvial ou para fazer não é para beber, né? Nem a água da chuva não é para beber. Tem uma destinação específica, isso só se aqui virasse, né, um deserto. Tomara que não vire, né? Já está falido o estado, né? Mas se virar deserto, a gente vai ter que beber água de cinza. Vai ser difícil. Mas a finalidade é aproveitar uma água de qualidade menor para fins que não são o de nos hidratar. Deputado, outra iniciativa do senhor que foi bastante debatida aqui na casa, o senhor chegou a falar com a gente sobre esse assunto muitas vezes, diz respeito a um outro tema que é o socorro das pessoas feridas em acidentes de trânsito, que é feito pelos bombeiros ou pelo SAMU. Isso. E essas pessoas, em geral, eram levadas direto para os hospitais da rede pública do Estado. E o projeto do senhor diz que essas pessoas têm que ser levadas, caso, né, se identifique, para os hospitais dos planos de saúde, caso elas tenham, né? E o grande objetivo disso é o quê? Abrir as portas dos hospitais públicos para quem precisa, que não tem plano de saúde. O projeto, eu tive que fazer uma reforma nele, porque ele foi aprovado, virou lei, foi uma lei, mas eu coloquei só os bombeiros, que os bombeiros, às vezes a gente não pensa em tudo, por isso que tem também as audiências públicas e os colegas que nos ajudam depois a melhorar um projeto. Então foi virado lei em que o Corpo dos Bombeiros, que é o que mais trabalha, que a gente está mais acostumado a ver, faz o resgate das pessoas em acidente. Tem que levar, se a pessoa tiver consciente, dizer, olha, eu tenho um plano de saúde lá na AMIL, não sei o quê, vai lá para o hospital da AMIL, ou Bradesco, se tiver consciente, leva. Se não estiver, ele é obrigado, né, a ir para o hospital público, e chegando no hospital público, assim que o médico der
para a pessoa a condição, disser que a pessoa está em condições de ser removida, porque às vezes o acidente é muito grave, e os familiares indicarem o hospital, vai para o hospital, porque o hospital, o camarada está pagando, dentro da planilha que ele paga, está tudo isso. Está o serviço de emergência, está tudo lá pagando, e o hospital manda ficar na dele e vai tudo para o governo. O gasto fica com o governo do Estado. O governo do Estado. Mas só que eu esqueci do SAMU, como você falou. Aí os bombeiros, muito simpaticamente, eles ligaram para mim, até quero agradecer aqui de público ao comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Robadei, me ligou e fez uma audiência pública com outras pessoas para que eu fizesse uma reforma para incluir o SAMU. Aí eu fiz a reforma. Você vê como é que o assunto às vezes é complicado. Eu fiz a reforma da minha lei, né, tirei ela do ar para botar bombeiros e SAMU quando recolher essas pessoas. Mas o nosso governador não entendeu na época, ele já liberou. O Witzel, ele foi um dos projetos que ele vetou. Mas eu falei, o governador, o senhor não entendeu? Isso já é lei, só que eu esqueci de incluir o SAMU. Até é bom você me entrevistar, só porque aí o pessoal está correção, né? O pessoal está vendo e está ciente, né? Então já tem a lei para os bombeiros, agora o senhor tinha que sancionar para o SAMU também poder pegar, né? Para ela ter aí ele funcionamento entendeu e pleno, autorizou, né? Foi muito capaz de entender, né? E autorizou, e nós vamos derrubar o veto, mas derrubar o veto tranquilamente, não é uma imposição que nós vamos derrubar, porque ele mesmo entendeu que o projeto faz o quê? Ele tira do hospital público quem pode pagar o hospital pago da rede de cuidado, né? Conveniados né? Dessas redes, né? Porque já existe, né, tanta dificuldade, às vezes, de colocar uma pessoa dentro do hospital público, não tem o leito suficiente. O acidente, né, não escolhe gente. Uma pessoa que tem plano de saúde vai para o hospital público, vai receber o cardiologista, vai receber oxigênio, vai ocupar espaço, vai para UTI, vai para CTI. E o que está acontecendo? O hospital não aumentou por causa disso. Ele diminuiu uma vaga. Aí chega uma pessoa que é atropelada, que não tem plano de saúde nenhum, às vezes fica na fila porque já teve um lá. Não é que aquele cara não merecesse estar lá, porque vai todo mundo. Mas já está um lá que está sendo cuidado quando deveria ser removido para a rede particular, privada, que ele paga uma fortuna. E com isso, quem tá perdendo dinheiro? Todos os cidadãos, e quem está ganhando dinheiro? Os hospitais conveniados. Deputado, só uma última pergunta, porque a gente precisa encerrar. O senhor também tem algumas iniciativas aqui na casa que dizem respeito à população com deficiência no Estado. Um dos projetos, por exemplo, dizia que era preciso alterar uma lei anterior que já dava a isenção do IPVA para quem comprasse carro para pessoas com deficiência, né? Mas não tratava, por exemplo, das pessoas surdas. Sim. Qual a importância de se fazer projetos que garantam justamente mais cidadania para esse segmento da população? A importância é que nós precisamos da condição de igualdade, não é? Nós estamos aqui, graças a Deus, perfeito, estamos vendo, estamos ouvindo, mas às vezes tem uma família que tem uma pessoa que é surda e tem alguém que depende dele. E o surdo, ele tem condição de dirigir, desde que ele possa... como ele não ouve, ele não entende, não vai poder aprender com alguém que esteja falando. Então, vai fazer a linguagem especial, né? Para que ele possa, através de gestos, aprender as lições e fazer os seus testes. E, por exemplo, esse é um dos projetos, ter a possibilidade de com dirigir. Linguagem de Libras, né? A linguagem de Libras, então estabeleceu que algumas escolas também ouviram. Sempre dá uma reclamação que a pessoa tem que botar professor de Libra em tudo quanto é escola. Não, o sindicato resolve que, por exemplo, vai ter uma em Bangu, vai ter outra na Zona Sul, e eles estabelecem, tem que ter a possibilidade do surdo, ele, através da linguagem de Libra, poder fazer essa capacitação para poder dirigir. E nenhuma pessoa com deficiência ficar excluída, né, deputado? Exatamente. Para isso também a gente tem que diminuindo alguns custos, né, para que a pessoa... Normalmente essas pessoas têm dificuldade de emprego. Aqui na LERJ, a nossa casa,
há muito tempo, fez um convênio que ainda continua para pessoas com deficiência estarem em determinados lugares, como, por exemplo, Os assessoristas de elevadores e alguns outros lugares. Isso é muito importante, que está dando uma possibilidade da pessoa não ficar à toa, porque às vezes essa deficiência não impede que faça um determinado que ela possa serviço. trabalhar, né? Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. Natália, eu agradeço, parabenizo vocês pelo profissionalismo e estamos torcendo para que venha logo a TV aberta, né? Com certeza. Obrigada, deputado. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.